nós falamos sobre a importância de orar em línguas. E como isso é um instrumento que Deus nos deu para afinar o nosso espírito. Ora, agora eu queria mostrar como é que o dom de línguas abre as portas para que nós possamos mergulhar nos demais carismas que o Espírito Santo nos dá. Vamos ao texto clássico, que é 1 Coríntios, capítulo 12. Obviamente todo mundo sabe de cor. Diz, versículo 1: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando eres pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sob a ação divina pode dizer Jesus seja maldito, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Ora, a primeira coisa que ele diz é que, acerca dos dons espirituais, ele não quer que nós fiquemos na ignorância. Por quê? E essa é uma das coisas boas de ser mestre nesse momento, de exercer o ministério de mestre. Por quê? Quando nós ensinamos sobre os dons começam a operar entre nós. E isso é sobrenatural. Toda vez que eu dou um seminário de dons, a gente tem a oportunidade de falar mais longamente sobre os dons, a gente percebe como que os dons são avivados na igreja. Inclusive porque, como nós todos aqui somos o corpo de Cristo, então, coletivamente, todos os dons estão aqui presentes. Então, nós não temos desculpas para dizer que não há este ou aquele dom entre nós, porque, inclusive, São Paulo nos diz que não nos falta dom algum. Então, nós temos a operação dos dons entre nós. O que nos falta, muitas vezes, é a capacidade de, entendendo, conhecendo mais profundamente a doutrina sobre os dons espirituais, perceber quando o Espírito Santo está agindo em nós. Claro, se nós não oramos no Espírito, é muito mais difícil que os dons operem em nós, porque nós não temos sensibilidade para perceber a ação do Espírito Santo. Mas na medida em que nós temos um grupo de pessoas, em que todos estão habituados a orar no Espírito, e todos desenvolvem uma disciplina espiritual de oração em línguas, meditação na palavra, de jejum, para enfraquecer o domínio da carne, e assim por diante. Quando nós vamos desenvolvendo essas chaves espirituais, quando nós vamos orando, é absolutamente espontâneo que o Espírito Santo nos leve a essas operações. Por quê? Ele diz: quando eres pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos. Então veja, Deus fala. Deus não está morto. Ele fala, ele age. E, portanto, quando ele diz na sequência, por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito,
e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo, o que ele está nos mostrando é o seguinte: os dons são não uma finalidade em si mesma, mas os dons servem para revelar o senhorio de Jesus Cristo na sua igreja. Por que o Espírito Santo manifesta os seus dons entre nós? É para mostrar que o Senhor Jesus está caminhando entre os candelabros. Ele está andando no meio da sua igreja. Ele está operando no meio da sua igreja. Portanto, a finalidade dos dons não é lúdica. Nós não queremos brincar com os dons de Deus. Nós queremos que Ele seja Senhor na sua casa. Que Ele haja aqui no nosso meio. Ele não está morto. Ele é o Senhor. Ele está vivo. Então, nada mais espontâneo, nada mais, entre aspas, natural, do que Ele agir no nosso meio. Quando os dons não estão agindo, quando não há, de fato, uma atuação dos dons entre nós, algo está errado. Nós precisamos entender isso. Porque aonde o Senhor está, Ele não é um ídolo mudo, Ele está agindo. Então, lá no seu grupo, lá onde você está, precisa acontecer a manifestação de Deus. Nós precisamos orar, alinhar nosso coração, ser mais sensíveis ao Espírito Santo, para que Ele manifeste em nós a sua ação. Ora, existem muitos modos de falar sobre os carismas. Inclusive, eu deveria até traçar uma distinção quase que exaustiva, se nós estivéssemos aqui num seminário longo, né? Então, sobre os dons de santificação, sobre os dons carismáticos, sobre os frutos do Espírito, sobre as virtudes infusas, sobre os dons ministeriais, sobre as operações. São Paulo diz aqui, a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações. Eu poderia falar longamente sobre isso, mas nós não temos tempo. E também não é o objetivo dessa breve exposição. Eu quero me deter sobre esses 9 dons que estão aqui enumerados por São Paulo em 1 Coríntios 12. Mas, antes de prosseguir, eu queria responder uma pergunta que frequentemente as pessoas colocam, que é a seguinte: é errado querer os dons do Espírito Santo? E a resposta é claro que não pode ser errado. Se você for comigo em 1 Coríntios 14, olha o que São Paulo diz no versículo 1. Empenhai-vos em procurar a caridade. 1 Coríntios 14, 1. Aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Aspirai. Essa palavra aspirai no grego é uma palavra muito forte. É como se São Paulo, em algumas traduções antigas dizem, cobiçai os dons espirituais. Cobiçai. Quer dizer, desejem ardentemente os dons espirituais. Por quê? Porque, na verdade, quando nós desejamos os dons espirituais, nós não estamos desejando ser os caras, não é isso. Nós estamos desejando que Cristo manifeste o seu senhorio na igreja. Que Ele demonstre a sua presença sobrenaturalmente entre nós. Isso precisa acontecer. Ora, existem vários modos de apresentar os dons. Vários. Muitas possíveis distinções. Entre os autores carismáticos, há uma grande pluralidade no modo de explicar cada dom, de agrupar os dons, né? O modo mais clássico é aquele que divide os dons em 3 grupos. Os dons de inspiração,
os dons de revelação e os dons de poder. Esse é o modo mais clássico, né? Os dons de revelação seriam palavras de ciência, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Os dons de poder seriam os dons de cura, milagres e fé. E os dons de inspiração seriam línguas, profecia e interpretação. Esse é digamos, o que ficou mais clássico na literatura carismática. No entanto, eu queria explicar hoje de um outro jeito. Eu queria fugir desse agrupamento. Por quê? Porque eu queria salientar a importância dos dons proféticos. Por que eu queria salientar a importância dos dons proféticos? Porque quando nós falamos em Pentecostes, em geral, nós sempre pensamos no dom de línguas. Pentecostes, línguas de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas. No entanto mesmo, se nós formos ao texto de Atos dos Apóstolos, o que nós vamos ver, vai comigo em Atos 2. Não guarda a Bíblia, viu, gente? Nem fecha, deixa ela meio no jeito. Atos 2. Diz: chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Quer dizer, então, não é que soprou um vento impetuoso. O texto não diz que soprou um vento. O texto diz que veio do céu um ruído, um barulho, como se soprasse um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. O barulho encheu toda a casa. Houve um barulho. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo. Apareceram línguas que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, etc. Versículo 11. Judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Depois, São Pedro toma a palavra e diz: estes homens, versículo 15, não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a 3ª hora do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus que fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, São Pedro está explicando aqui que está acontecendo naquele dia a profecia de Joel, que diz que todos iriam profetizar. Ora, eu não vou abrir o texto de Números, quando o Espírito Santo desce no acampamento
e desce sobre os outros 2 jovens que estão no acampamento, e Moisés diz: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Porque há uma relação entre esses trechos. Ou seja, o que o profeta Joel está dizendo é que aquela aspiração de Moisés iria um dia se tornar realidade, quando todo o povo do Senhor seria elevado à categoria profética. E todos os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, diz o profeta Joel. E isso acontecerá antes do dia do Senhor. Ou seja, como Deus está nos preparando para uma santidade completa, que acontecerá no dia do Senhor, quando Ele voltar, Ele está preparando um povo profético, que será um povo cujo espírito estará alinhado com Ele para o seu grande e glorioso dia. É isso que São Pedro está dizendo aqui. Quer dizer, Pentecostes aponta para um dia, que é o dia do Senhor. E a ponte entre esse dia do Senhor e Pentecostes é o fato de que nasce uma nação de profetas em Pentecostes. Nasce uma nação de pessoas movidas pelo espírito de profecia. Ora, o que acontece é que os dons de profecia, eles são importantes para que nós consigamos captar de uma maneira mais profunda a realidade em Deus, aquilo que está, digamos, constituído no coração de Deus, e levar a realidade pelo poder desse mesmo Deus.